Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite a cada um dos presentes aqui, tanto os encarnados como também os desencarnados. Desejando uma boa noite também aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social aqui do Meove, e que possamos, dentro da proposta do Cristo, fazer com que o tema a qual me propus hoje bater um papo, um diálogo fraterno com cada um de vós, faça com que nós saiamos daqui ainda melhores do que quando aqui adentramos. E o tema que nós nos propomos, agradecendo também a Deus, a fonte criadora, Jesus, Maria Santíssima, aos nossos mentores individuais, desejando também uma boa noite a todos esses queridos enfermeiros, médicos, socorristas do Hospital Espiritual que trabalham aqui em conjunto com a estrutura dos trabalhadores materiais e que possam conosco também fazer com que esse aprendizado faça com que eles tracem novas programações reencarnatórias por vindouras para que, como nós, tenham decisões e atos mais assertivos. Então, a proposta a qual iremos bater um papo fraterno dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, não nos esqueçamos, é a terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de abril de 1864, e o tema que nos vem a convite a essa reflexão está inserido no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, Instruções dos Espíritos, onde nós percebemos, quando estamos estudando o Evangelho, ali tem os comentários de Allan Kardec, do professor Rivaio, mas também as instruções dos próprios Espíritos, da falange do Espírito da Verdade, que auxiliou Kardec em todo o Pentateuco kardeciano, que são as 5 obras basilares, e também demais obras ali posteriores, como as edições da Revista Espírita, de 1858 a 1869, 12 edições diretas de 12 anos seguidos, enfim. Então, que dentro dessa proposta do capítulo 16, procuremos fazer um raciocínio sobre o que é a verdadeira propriedade constante nessas informações das instruções dos Espíritos. O que nós podemos depreender sobre verdadeira propriedade? Será que nós podemos atribuir apenas e tão somente as nossas conquistas quando reencarnados estamos? Ou nós podemos ampliar um pouquinho mais o nosso campo de percepção sobre as construções a qual cada um de nós pode empreender em nosso dia a dia, no ambiente familiar, como também nas ruas com as pessoas desconhecidas, como também no ambiente profissional, que também, diga-se de passagem, é bem desafiante a cada um de nós, e também outras atividades assistenciais a cada um de nós. Podemos nos vincular, nos familiarizar e ajudar ao nosso próprio. Será que isso também, ajudando o nosso próximo, é uma propriedade inalienável de cada um de nós, que nós não as deixaremos quando o corpo físico for para baixo da terra, o desvincular do espírito para com o seu corpo, que é o que nós intitulamos ainda de morte do corpo físico, mas sabendo que o espírito é imortal? Então são questões que nós já podemos fazer esse raciocínio para que ampliemos esse campo aí da verdadeira propriedade, a qual o ser humano está aí convidado a labutar no seu dia a dia. Quais são os nossos direitos e deveres em relação a essa propriedade? Que nós devemos, assim, temos os nossos direitos, que estão embasados na nossa Constituição Federal de 1988, mas também temos ali as nossas obrigações, os nossos deveres, inclusive de alunos da escola cristã, não apenas embasado nas leis materiais, mas também nas leis morais que cada um de nós podemos construir a cada dia que passa, quando aqui estamos em cursos, como também nas palestras, um convite diário que a casa nos proporciona para que nos melhoremos a cada dia que passa. O que realmente possuímos? O que podemos levar deste mundo? Por isso que dissemos logo no início, o que realmente é uma propriedade? O que, no momento a qual apagar-se as luzes do nosso corpo físico, os nossos olhos carnais, e nós voltarmos para o mundo espiritual, a erraticidade, nós podemos contar, porque dizem os Espíritos que quando nós vamos para o mundo espiritual, tanta vez já fomos, iremos, e ainda tantas outras por meio das reencarnações, é apenas então somente a nossa consciência do que nós fizemos de bom, o que nós deixamos de fazer, porque também dizem os Espíritos, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem para que melhoremos, construamos um mundo de regeneração. E também o que eu acabei fazendo de bom, que pode ser utilizado por mim no mundo espiritual, estudando, trabalhando em prol dos que estão atrás de mim, enfim.
E também, como disse, fazendo novas programações reencarnatórias com os novos desafios para que as duas asas da evolução, que é o intelecto e a moral, façam com que nós caminhemos de uma forma mais célere, ajudando-nos e ajudando o nosso próximo. Vejamos o conceito de propriedade. É o direito de usar, de gozar e dispor de bens e de reavê-los caso alguém os possua injustamente. Mas vejamos que é um conceito do lado material. Então, como nós estamos sempre tratando com pessoas nas suas diversas características, nos seus diversos mundos, entendendo também que cada um de nós está em um grau evolutivo, nós podemos ser originários da essência gaia do planeta Terra ou das muitas outras moradas da casa do Pai. Quem pode garantir? Então, é essa certeza que faz com que nós saibamos que cada mente é um mundo, deve ser respeitada como nós queremos ser respeitados, mas acima de tudo, fazer com que essas pessoas se melhorem, disse o Cristo, é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Então vejamos que essa propriedade, esse direito de usar, de gozar e de dispor, também tem um limite, e esse limite, acima de tudo, tem que ser construído por nós, por meio da nossa consciência crística, universal, do que, de onde eu venho, o que eu estou fazendo atualmente no planeta Terra reencarnado, e para onde eu quero ir chegar com as minhas construções do presente, porque o futuro nada mais é que a construção nossa individual do presente para que o todo possa beneficiar-se, que é o que diz Emmanuel, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, que conforme o próprio Chico, a partir aí do ano 2000 voltou para a matéria, está reencarnado, então está com seus aproximados 23, 24 anos de idade, e mostrando que nós precisamos ser esses alicerces dessa construção que nós precisamos empreender para o nosso meio, melhorando-nos e melhorando o nosso entorno. Esse tema, verdadeira propriedade, está inserido, como dissemos, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 9 das instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Em termos históricos, a Bíblia não é inimiga da propriedade. No Antigo Testamento, os mais queridos por Deus se nos apresentam como grandes proprietários de terras e bens materiais, mas são bens passageiros, transitórios, são bens que nós levaremos para o mundo espiritual e que nós podemos utilizá-los nas próximas reencarnações? Não. Então vejamos que é compreensível algumas situações que ocorriam há 20 séculos atrás, ou até mesmo antes, na época de Moisés, ou depois com a época de Cristo, mas a posteriori nós teríamos, a partir de 18 de abril de 1857, que foi a publicação do Livro dos Espíritos, a obra basilar do Pentateuco kardeciano, mais noção do que esse Consolador prometido pelo Cristo, que ele rogaria ao Pai e que veio a partir dessa data, poderia fazer para que nós nos entendamos como seres eternos, matéria transitória. Tudo que nós fizermos de bom será, acima de tudo, benéfico para nós mesmos, agindo em prol do nosso meio, transformando o meio, não esperando apenas que Deus transforme as situações materiais que cabe a cada um de nós transformarmos, para que assim mereçamos, quem sabe até mesmo reencarnar em outros planetas, como aconteceu com Bezerra de Menezes, quando ele foi convidado a partir também do mês de abril do ano de 1900, por seguir na mensageira direta de Maria de Nazaré, dizendo: Bezerra, angariaste o lado seu evolutivo, intelectual e moral, e agora podeis reencarnar em qualquer planeta do nosso sistema solar, ou até mesmo fora dele. Mas Bezerra disse: quero ficar aqui até enquanto uma lágrima do Cruzeiro Sul esteja caindo em nossa terra, na pátria. E assim é, nesses 20 séculos, Bezerra, com mais de 3.000 irmãos espirituais que respondem diretamente para ele, por ele em toda a psicosfera do planeta Terra, faz com que nós enxerguemos que esse amor Bezerra construiu, e é um convite a cada um de nós que também nós podemos construir. O Novo Testamento não se preocupa muito com as formas concretas de posse, volta-se mais para o coração do ser humano, que deve estar acima de todos os bens da terra, porque quando nós estamos procurando agir com o coração,
com a vontade de ajudar, esquecendo-nos, apagando-nos para fazer com que o nosso próximo aceita-se, e isso faz com que o nosso coração, não apenas material, mas o espiritual, transcenda em qualidade, que é o lado da moral, que faz com que nós deixemos ali não só as situações negativas, aparando as arestas do passado, mas principalmente no presente, já construindo uma condição melhor para o nosso futuro. As sociedades modernas estimularam o consumo desenfreado. Para a grande maioria, ser feliz é ter muitas posses, bens materiais, dinheiro, condições de gozar de usufruir do que a matéria pode nos propor. Mas será que isso tem que ser um fim ou ele deve ser um meio de nós nos mantermos vivos na nossa atual encarnação? É um convite que cada um de nós pode fazer nessa reflexão, toda vez que estamos indo colocar a cabeça no travesseiro, para que o corpo físico repouse e não o espírito, porque o espírito não fica nos 7 dias da semana junto ao corpo durante 6 ou 8 horas, a qual precisa recompor-se as energias do dia posterior. Não, o espírito vai aonde as suas afinidades do pretérito, do presente, ou em ambas ali estão atreladas, os seres do bem, seres do mal, a depender de nossas atitudes. Nosso esforço individual, da reforma íntima que cabe a cada um de nós, fazemos por nós mesmos, não terceirizando ou postergando para o futuro, e sim aproveitando as oportunidades que os nossos queridos mentores individuais fazem com que nós possamos agir em prol do meio, beneficiando os outros, mas acima de tudo a nós mesmos. O dinheiro não é riqueza, é apenas meio de troca. Observe Robson Crusoe, cheio de ouro, na ilha deserta. Para quem serviria esse tesouro? Bens materiais. O ser humano, por sua natureza e indigência, tende a se apropriar das coisas que o servem, que são os bens normais que nós precisamos utilizar, como eu disse. A riqueza, os bens não devem ser o fim, aquela meta que nós façamos com que muitas vezes nós nos descontrolemos e tomemos até mesmo atitudes errôneas, mas não que seja o meio para que nós sobrevivamos, para que nós ajudemos o nosso próximo. De acordo com a ciência econômica, há os bens livres que não têm preço e os bens econômicos que são comercializados em virtude da sua escassez. Até que isso tem que ter um equilíbrio. Quanto mais recursos nós tivermos, nós mais temos que distribuir. Quem já possui essa consciência está beneficiando a si próprio, ainda que não enxergue, por meio do próprio bem material, daquela riqueza que ele pode ter ali adquirido dos seus ascendentes que partiram, ou até mesmo pela construção do seu grau intelectual, da sua profissão e outras mais situações a qual ele esteja envolvido. Mas essa distribuição precisa ser ali equânime em todo o planeta Terra. Ainda é? Já está sendo? Não, infelizmente ainda não. Mas um dia há de ser, no mundo de regeneração e provas inicial, a qual os Espíritos de Luz propõem que nós, enfim, adentremos com o nosso próprio esforço. Então, um dia sim há de acabar essa escassez, porque estaremos preocupados, independentemente se aquele irmão ou irmã do outro lado do nosso planeta esteja passando alguma necessidade. Então, faremos com que, enfim, o cristianismo redivivo esteja intrínseco em nossa alma espiritual e universal, para que menos dores e sofrimentos nós acompanhemos em nosso querido planeta Terra, na essência Gaia, a qual nós estamos tendo a oportunidade de estarmos reencarnados. Nesse sentido, o ar que respiramos não tem preço, enquanto os metais preciosos ou o diamante têm preços altos, ou seja, também são aqueles valores que nós, normalmente, aquelas propriedades que Deus, a fonte criadora, nos proporciona na natureza, que muitas vezes nós passamos e nem observamos: o canto do pássaro, o perfume das cores, a vegetação e tudo mais que faz com que nós tenhamos, sim, boa vontade e a conscienciação de que dias melhores virão, nada como um dia após o outro. Hoje foi difícil, amanhã pode ser menos, no outro dia ainda menos ainda, desde que eu me proponha a me modificar, a me transformar, entendendo que sim, nós estamos num planeta
um passado negativo, mas sim uma oportunidade a mais que nós tivemos ali de nos desenvolver e fazer com que outras mais venham ao nosso encontro, que é o que acontece com os espíritos que se esforçam que nós vivemos ali na escala espírita, dentro do livro dos espíritos. E sobre a propriedade privada, vejamos que ela é apenas um meio de se apropriar de um determinado bem. Assim, ela deve estar subordinada a algo mais amplo que engloba todos os seres humanos, sempre precisando e agindo de forma macro, de forma coletiva, para que, enfim, construamos dias melhores. Essa propriedade privada, ela tem que estar acessível a todos os seres reencarnantes, porque não devemos julgar, pré-julgar, podemos ter feito coisas muito piores em comparação ao qual os irmãos estão sofrendo hoje, ao qual nós estejamos não sofrendo. Então, que não façamos esses pré-julgamentos, ainda que mentais, sem verbalizá-los, mas acima de tudo, procurando fazer com que esses seres que estão em dificuldades também um dia possam ter os seus meios de sobrevivência mínimo, que são aquelas condições que nós muitas vezes queremos terceirizar para os três poderes: executivo, legislativo, judiciário, poder federal, estadual e municipal. Mas não sejamos cristãos, também achamos em prol dessa construção, não esperando apenas deles, mas sim de nós, com a nossa conscientização do que nos cabe dentro da proposta do cristianismo e também da codificação que toda vez o Neove nos convida semanalmente aqui a assimilarmos esses conhecimentos que nos são trazidos pelos queridos expositores aqui da casa. A posse de bens, que é conforme a natureza humana, não é contrária aos dogmas cristãos. A luta maior é contra seu abuso, pois os desejos humanos são ilimitados. Sim, e ainda o serão por muito tempo, mas busquemos esse equilíbrio para o nosso próprio benefício, para que não caiamos em tentações a qual no pretérito nós infelizmente acaíamos. Senão nós não estaremos nesse momento agudo de provas e expiações finais, a qual momento o planeta está passando e nós estamos acompanhando em todos os seus aspectos. Não sabendo colocar um limite para a posse, pode prejudicar os ditames do coração, fazendo com que não consigamos não só não apararmos as arestas do passado, mas também não fazendo com que os nossos mentores individuais esperam que nós façamos por meio da nossa atual programação reencarnatória. Nada nos pertence, nem o nosso próprio corpo físico, sim, sempre foi transitório e ainda o será por muito tempo. Tudo o que possuímos é um empréstimo de Deus, que o concede para sermos úteis ao nosso próximo. Sendo um empréstimo, pode nos retirar ao seu bel prazer, ou seja, ao seu bel prazer, a qualquer momento, ninguém sabe. Então, essa consciência faz com que nós utilizemos de uma forma mais positiva em prol de nós mesmos, mas em prol também de nosso semelhante, principalmente os que estejam em condições piores a qual nós estamos atualmente. Nesse caso, saibamos aceitar a sua vontade como um bem para o nosso espírito imortal, consciente de que, já que nós estamos tendo um bem que é emprestado e não há de nos ser eterno, materialmente falando, que o façamos, que o redistribuamos da melhor forma possível em prol dos que estejam em piores condições, e sempre e diariamente nós os enxergaremos nas ruas, com as pessoas, os irmãos e irmãs que nos pedem nos portões, como também nos faróis e tantas outras situações que, ainda que não tenhamos um recurso pecuniário naquele momento, mas por que não dar ali um biscoito, uma bolacha, um bem ali que seja material, mas que faça com que amenize aquela situação a qual aquele irmão está passando naquele momento, porque muitas vezes até isso nós fazemos alguns pré-julgamentos que a pessoa pode receber um determinado valor e gastar uma coisa que não há de ser positiva para ele. Então, por que não andarmos com, por exemplo, alimentos que façam com que amenizem essa situação? Então estaremos empreendendo a lei da caridade e fazendo o que nos cabíamos naquele momento, e enchendo o nosso coração, acima de tudo, de alegria, para que em outras oportunidades mais ainda eu possa agir em prol desses queridos irmãos. O que levamos dessa vida? Todos os bens materiais aqui ficam: casa, apartamento, fazenda, automóvel, etc. É o que estamos falando. Mas em relação a esse ponto de interrogação, a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais são inalienáveis. Uma vez conquistadas, elas podem ficar ali
em estado latente para as próximas encarnações, para que tenhamos outras oportunidades, a qual nós não tivemos nas encarnações anteriores, principalmente profissionais, mas não que nós as perdemos, não. No momento oportuno, se for a medir nossa programação reencarnatória, as teremos ali numa forma ainda mais séria, para que tenhamos condições de nos melhorarmos a cada dia que passa, que é o que nós vemos nessas crianças que já vêm com aptidões em tenridade, fazendo com que, aonde que elas conquistaram isso, elas se esforçaram em reencarnações pretéritas, que não nós o façamos nessa atual, para que na próxima também tenhamos essas aptidões e sejamos pessoas melhores para o nosso meio. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, como dissemos, é o que mais nós devemos buscar, principalmente visando essas duas asas da evolução eterna e espiritual, a asa do intelecto, como também a asa da moral. Quanto mais temos, mais somos possuídos pelo que temos. Então, vem esse convite ao desprendimento, ao ter o necessário para viver-se, para que evoluamos nessas duas asas do intelecto e da moral e distribuamos, como estamos dizendo, como estamos entendendo esse raciocínio aqui, aos que estejam em condições piores. Por isso, roga o profeta a Deus: livrai-me, Senhor, das minhas necessidades. Advertência: olhemos a nosso guarda-roupa, a nossa biblioteca e a nossa despensa. Ponhamos em movimento o que estiver em desuso. É importante, porque sempre aquilo que nós não estamos usando naquele momento, outros irmãos estão precisando, que às vezes nem o tiveram em uma única oportunidade e nos está ali sem uso. Então, por que não fazer com que isso sirva de algo de bom para esse querido irmão ou irmã que esteja precisando naquele momento ou em momentos vindouros? Nós sempre estaremos sendo convidados, testados pelos nossos mentores individuais, a empreendermos essas ações, avaliando 360 graus o que nós temos ali no nosso imóvel, para que ele seja útil aos demais semelhantes. Numa mensagem intitulada Excesso, trazida por Francisco Cândido Xavier em 1986, o Espírito de Emmanuel, comentando a passagem, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, fazendo essa interrogação, aí Jesus, em Marcos, diz-nos que o apego ao supérfluo é introdução à loucura. Juntar abusivamente é motivo de aflição e inutilidade. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão, roupas em desuso, asilo de traças, demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes, para os que estarão herdando essas fortunas, enfim, é um desafio que nós precisamos sempre estar avaliando, se isso pode nos ajudar, espiritualmente falando, ou nos prejudicar. Então, por isso que nós temos que ver esses excessos. Em outras palavras, quando nos agarramos ao efêmero, ao transitório, estamos no campo da ilusão. Neste caso, convém analisarmos todo o material que amontoamos por meio de toda a nossa encarnação, não só de bens materiais, como também recursos pecuniários e outras mais situações que nós precisamos, sim, como cidadãos cristãos e vinculados à nossa querida doutrina dos Espíritos, fazendo com que diariamente nós estejamos com a mente fervilhando de estar em ação em prol do nosso semelhante, para que ele seja beneficiado como nós gostaríamos de ser beneficiado. Novamente está dizendo Cristo: faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. E já na mensagem nos problemas da posse, também Emmanuel, ao comentar o texto evangélico, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, no ponto material. Já em Paulo, primeiro epístola a Timóteo, diz: e chama a nossa atenção aos desmandos intelectuais daqueles que, não importando com sua própria ruína, enlameiam também os seus familiares. Porque é aquela situação de sempre querer mais, nada está bom. Sempre eu estou insatisfeito, mas eu preciso ter essa percepção mais espiritual, porque aí isso estará se tornando secundário. Primária é a nossa evolução espiritual, que fará com que nós nos melhoremos, sejamos mais úteis para o meio, porque é o convite ao qual os nossos mentores nos fazem a cada dia que passa com esses desafios, essas propostas que eles nos empreendem. Por isso, em qualquer vantagem efêmera, não nos chafurdemos
na comodidade, muitas vezes também na inércia, pois nada nos pertence e deveremos prestar contas de tudo que nos foi confiado. Sim, porque é um empréstimo e nós teremos, por meio da nossa consciência, de dizer o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal e o que eu deixei de fazer de bom. Já uma mensagem intitulada Avareza, também trazida por Chico Xavier, ele faz uma oração sobre o texto evangélico de Lucas e diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Emmanuel Malta, o irmão espiritual que era guia de Chico Xavier: fujamos da retenção de qualquer coisa sem espírito de serviço. As próprias águas da natureza, sem benefício algum, formam zonas infecciosas. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Amontoar vantagens financeiras pode ser fonte de ódio dos vizinhos. Lembramos que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas em tudo que espalha de bem e de útil, em atendimento à vontade do Supremo Senhor, que é a fonte criadora, Deus, mostrando que nós temos que ser útil ao meio diariamente, e quanto mais nós fizermos de bom, mais nós seremos beneficiados, a priori na atual encarnação ou nas encarnações posteriores. O que importa, o importante é que nós saibamos que quanto mais bem eu fizer para o meu semelhante, mais bem eu estarei fazendo a mim mesmo. Em vista do exposto a qual nós estamos recebendo essas queridas instruções dos mentores espirituais, vejamos que devemos nos desprender desses bens que possuímos, pois assim lhes daremos uma destinação mais responsável em benefício do nosso próximo em situações piores do que a nossa. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, as muitas moradas da casa do Pai, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo, consciente de de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu quero chegar com essas minhas atitudes. Convido então a todos os queridos irmãos que aqui estão presentes, não só os encarnados como também os espirituais, para que nutramos sim essa verdadeira propriedade constante em capítulo 16, servir a Deus e a mamão, de que a verdadeira propriedade que precisamos empreender em nossas vidas diariamente nos 7 dias da semana é essa construção da lei da fraternidade, da caridade, de façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, de dando o que se recebe, para que assim construamos um mundo melhor. Tenhamos a oportunidade, por meio da nossa meritocracia construída na atual reencarnação, de voltarmos no planeta Terra em regeneração inicial, que é o que os Espíritos de luz esperam de cada um de nós, e que o consigamos, e façamos com que os que estejam ao nosso redor também o consigam, porque é o exemplo, é a prática que convence, e não apenas a teoria, mas é o desafio diário que nós nos convidamos e sim, conseguiremos, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, por meio de nossos atos no dia a dia, em benefício de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus, agradecendo a presença de cada um dos irmãos e irmãs que estiveram aqui presentes, que possamos nesse momento, aos que estiverem confortáveis em suas cadeiras e queiram estar fechando seus olhos, para que, pensando no que aqui nós viemos buscar, nessa casa de luz, do pão material, mas também acima de tudo, do pão espiritual, que essas energias benéficas que receberemos a partir desse momento em diante, do passe, da transfusão energética ectoplásmica, dos queridos trabalhadores em benefício de nossos corpos físicos e de nossos espíritos, fazer com que nós saímos ou amenizemos essas dores físicas ou até mesmo morais, para que as trazemos nesse momento ou ainda as traremos no futuro, para que com essas energias reconfortantes, reenergizantes, sejamos pessoas melhores, contagiemos o bem e levantemos a bandeira do querido professor Hipólito Leon Denis Rivail, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, para que saibamos, ele sim veio juntos com os queridos irmãos espirituais nas reuniões espíritas parisienses, trazer esse Consolador que o Cristo disse que rogaria ao Pai há 20 séculos atrás e que veio a partir de 1857 nos beneficiar e tornar-nos pessoas melhores. Então, assim, em agradecimento e gratidão à fonte criadora, Jesus, Maria Santíssima, que façamos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo final de semana a cada um dos irmãos e irmãs, convidando também, já deixando para os irmãos que estejam aí averiguando todos os trabalhos que a casa tem para nos oferecer, os estudos, os passes, os atendimentos espirituais, para que sejamos a cada dia que passa mais úteis para o nosso bem. Que assim seja, graças a Deus.